gente, quero falar para você de uma reviravolta que traz uma outra linha de investigação para o caso do homem morto em um motel que foi encontrado dentro do próprio carro na zona leste aqui de Uberlândia. Lembra desse caso, gente? O crime aconteceu dia 8 de outubro e foi inicialmente tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas as investigações mostraram outra versão. E aí a gente vai conversar com a Débora Pérez, porque ela está ao par do assunto. E eu lembro também que, na época, a gente trouxe esse assunto, esse caso, nós tratamos com bastante abrangência, vamos dizer assim, Débora. E agora, então, a polícia investigou e descobriu, porque tratam-se de duas menores, 15, 17, e uma adolescente também com 18 anos. Traz as novidades pra gente, Débora. Boa noite, seja bem-vinda ao Cidade. É isso mesmo, Lúcio. Uma excelente noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na tela do Cidade Alerta. Uma reviravolta nesse caso. Antes, a principal linha de investigação que estava sendo trabalhada pela Polícia Civil era de que seria realmente um latrocínio, ou seja, como você muito bem explicou para a gente, um roubo seguido de morte. Agora, a polícia trabalha realmente com uma linha de investigação que diz que realmente elas praticaram um homicídio. Tudo isso aconteceu aqui em Uberlândia, em um motel muito próximo ali da Avenida Segismundo Pereira, região muito movimentada em Uberlândia, caso que aconteceu lá no começo do mês, no dia 8 de outubro, mas que desde então estava sendo investigado dentro desse trabalho, dentro desse inquérito, né? A polícia estava reunindo diversas informações, câmeras de segurança, registros que pudessem ajudar a entender um pouco mais da dinâmica de tudo que aconteceu dentro daquele motel no dia 8 de outubro. Quais são as informações importantes que levaram para os policiais, né, que fizeram com que eles entendessem que não era um latrocínio? A carteira desse homem não tinha nada dela, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha nada ali que essas mulheres pudessem levar. E além disso, dentro da dinâmica ali de tudo que aconteceu, os policiais conseguiram apurar de que até mesmo uma das jovens que fez o Pix pagando ali por essa noite no motel. Então, elas acabaram não levando nada e por isso os policiais realmente compreenderam de que esse caso aconteceu por conta de uma discussão que teve ali dentro desse motel. Importante a gente reforçar que nesse dia, esse homem de 60 anos, ele estava comemorando o aniversário dele e ele morreu com mais de 130 facadas. Essa é uma informação muito importante dentro desse trabalho que foi feito pela Polícia Civil, porque mostra a violência, né, que foi imposta diante de toda essa situação. São 3 mulheres, uma de 18 anos, outra de 17 e uma adolescente ainda ali de 14 e 15 anos. A polícia, assim que ficou sabendo de toda essa situação, foi informada inclusive por funcionários desse motel. Eles entraram em contato, perceberam um pouco dessa movimentação, entraram em contato com a polícia, que rapidamente encaminhou uma viatura para lá. E essas pessoas, elas foram apreendidas e essa pessoa maior, ela foi levada para a delegacia presa, essa jovem de 18 anos. É uma de 18 anos, outra de 17 e uma terceira de 14 e 15 anos. A polícia, então, mediante a todas essas informações, conseguiu concluir que, na verdade, elas não estavam em busca de levar nada desse homem. Na verdade, esse desentendimento aconteceu ali mesmo, nesse motel. Eles se conheceram em um bar poucas horas depois e depois seguiram viagem ali para esse motel, aqui mesmo na cidade de Uberlândia. Só para relembrar para vocês um pouquinho desse caso, isso aconteceu lá, ali muito próximo da Avenida Segismundo Pereira. Segundo as informações que foram repassadas por essas mulheres, a confusão começou porque ele teria tentado tocar nessa jovem de 14 anos, nessa adolescente de 14 anos, e aí por conta disso elas acabaram se revoltando, pegaram essa faca e começaram então essas agressões. A polícia desde então trabalhou incessantemente para conseguir compreender, para conseguir ter mais informações em relação a tudo isso. Logo depois que esse esfaqueamento aconteceu, elas pegaram o corpo desse homem, tentaram colocar ali no porta-malas dele, tentaram sair, mas elas nem sequer sabiam dirigir esse carro e foi nessa movimentação que os funcionários perceberam que realmente tinha alguma coisa estranha e a partir disso eles entraram em contato então com a polícia. A polícia desde então investiga toda essa movimentação. No primeiro momento eles tentaram tratar, né, tudo isso, a principal linha de investigação era realmente de latrocínio, mas depois eles entenderam então, com base em todo esse trabalho minucioso que foi feito, que na verdade foi um homicídio. O caso continua sendo investigado aqui em Uberlândia. Claro, a gente está em cima também buscando mais informações. Desde o dia 8 de outubro a gente busca mais detalhes também e a gente, claro, continua agora nessa cobertura e trazendo essa reviravolta e essa explicação que foi dada pela Polícia Civil que investiga o caso aqui em Uberlândia, viu, Lúcio? Pois é, Débora, o que chama atenção nesse caso é que elas, inclusive, lá no motel, logo após matar este homem de 60 anos, véspera, a horas de comemorar os 60 anos, estava fazendo festa, estava tudo feliz.
juiz, enfim. Este homem, eles estavam lá, cometeram o crime com várias facadas e de repente pede até um rodo para fazer a limpeza na cena do crime. Tudo ficou limpinho, minha gente. Só que, na hora de colocar o corpo lá atrás, que daí já passou a premeditação para se livrar desse caso, né, que elas se envolveram, aí uma ficou com sangue no rosto, além de fazer um pix para pagar a conta. E aí que a polícia percebeu que faltava a polícia não, a atendente percebeu que faltava o motorista do carro. Inclusive essas moças, Débora, só para lembrar desse caso, eu quero que você comente também sobre isso, elas tinham feito contato por telefone com uma pessoa que iria do lado de fora do motel pegar esse veículo para que eles dessem um fim a este corpo e elas tentassem sair numa boa. Mas não deu certo o plano, né? Não deu certo. Inclusive essa movimentação de ligações, de mensagens, todo esse comportamento e com base nessas imagens de câmeras de segurança, eles conseguiram então entender o passo a passo dessas jovens. A gente parece, né, acompanhar desde o início e realmente com base nessas informações que foram repassadas, a gente realmente está ciente de tudo isso que aconteceu e parece que era tudo muito programado. Por isso, desde o início, a polícia estava trabalhando com essa primeira linha de investigação. Tudo levava a crer que realmente era isso, mas depois, com base nessa movimentação, com base nesses registros, eles conseguiram entender e o próprio depoimento, né, dessas jovens, dessas duas adolescentes e também dessa jovem de 18 anos foi muito importante dentro desse trabalho. Ela continua presa, as duas adolescentes continuam apreendidas e agora a polícia, claro, vai fechar todo esse trabalho de inquérito para concluir realmente esse caso muito triste, muito lamentável que aconteceu aqui. O que chama muita atenção é a quantidade de facadas, né, Lúcio? Mais de 130. O laudo da polícia veio que foram 138, então realmente mostra a violência e o quanto tudo ali, né, foi muito triste, muito revoltante mesmo para a família, até mesmo que está em busca de mais informações para entender exatamente tudo isso. E a gente, claro, vai acompanhar também esses novos pareceres que serão dados pela Polícia Civil. Muito bem, Débora. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre outros assuntos. Lembra desse caso, né? Grande repercussão. Imagina, se lá na cena do crime, os policiais falaram, olha, a gente divulgou a época, foram em torno de 60 facadas, 138. E parece que não era só uma que tinha faca na bolsa, não. O que uma jovem, uma adolescente de 15, 17 anos, respectivamente, a 18, vão andar com faca? Pra quê? Qual que é a finalidade disso? Ué, mas a gente tava bebendo no bar. Pra começar, adolescente de 15 anos tem que estar no boteco bebendo. Já começa por aí o erro. Quem dirá ir a um motel? Aí piorou, porque tem uma placa, inclusive naquele motel, a TV Paranaíba fez a imagem lá da portaria onde adverte. Proibida a entrada de menores de 18 anos. Só que havia duas jovens, uma de 15 e uma de 17. A de 18 está franqueada pela lei, não tem problema. Mas essas duas, o que estavam fazendo lá? E outro detalhe, gente, morto não fala. Esse rapaz não pode se defender. Então, vai pesar a versão delas. É o jeito. A polícia vai ter que trabalhar com base nessa versão e acatar as informações. Vai ser assim, infelizmente, porque nesta hora este homem, a vítima de 60 anos, não tem chances de dizer o que de fato na versão dele aconteceu lá. Será que essa história que realmente ele teria passado a mão nessa adolescente de 15 anos lá dentro do motel? Passou a mão, mas o que vai fazer no motel? Vão lá beber? Pode. Usar droga? Pode, não tem informação se eles usaram drogas. Mas olha aqui, ó, boa, meu diretor, bota de novo a imagem aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Proibida a entrada de menores de 18 anos. Estamos sob fiscalização do juizado de menores. Mas é só placa, né? É só placa, porque na prática é nota 0.